Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Quero desejar a você um feliz sábado. Hoje é um sábado muito especial. E eu digo que é muito especial para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isto porque durante esta semana nós estivemos lendo e meditando numa semana, diríamos assim, muito especial. Uma semana da vocação ministerial. E é por isso que neste sábado, dia 24/10/2020, as igrejas adventistas do Sétimo Dia do Brasil comemoram o Dia do Pastor. E além de termos esta ideia, da vocação ministerial do pastor, eu quero incluir aí a vocação de cada líder da igreja. O pastor pode ser a referência maior para esta questão. Entretanto, não adianta se posso assim ilustrar, ter um general e não se ter ali tenentes, subtenentes, sargentos, cabos e soldados. Eu coloquei isto apenas para ilustrar a necessidade dos vários dons que nós temos serem coordenados todos para um mesmo objetivo. E neste sábado, conclui-se então esta semana da vocação ministerial. E é claro, eu quero mandar aqui o meu abraço especial a todos os pastores, não só do campo da Ápice, aonde eu faço parte, cuidando aqui também do distrito de Ferrazópolis. Então eu mando o meu abraço para todos os pastores. Mas quero também mandar o meu sincero abraço e o meu reconhecimento a todos os irmãos que se dedicam de forma digna, de forma fiel, às atribuições que você aceita o desafio para atuar em favor daqueles que frequentam e participam das atividades da igreja. Eu quero dizer a você, com esses mais de 30 anos de pastorado, que não é fácil estar na liderança da igreja. É só você olhar a história de Moisés e você vai ver que ele teve que ter e teve muita, mas muita paciência, porque trabalhar com as pessoas é algo que se muda constantemente, segundo a segundo, porque cada pessoa deve ser vista e quer ser tratada de maneira diferente. E às vezes aquilo que dá certo com um, não dá certo com o outro. Então eu quero aqui mandar o meu abraço para todos os líderes. Quero destacar aqui de forma muito especial aqueles que recebem a imposição das mãos, como o pastor também recebe. É claro, o pastor, ele conclui o seu curso de teologia e na visão da igreja adventista, pastor só é pastor quando ele está exercendo a função dentro da obra da igreja. Isto é, cuidando de um distrito, de um departamento, alguma atividade voltada para a igreja. Quando ele não está fazendo isso, ele não é um pastor, ele é um teólogo. É uma pessoa que estudou teologia. Então ele tem o conhecimento teológico, doutrinário e outros aspectos daqueles que se aprofundam no conhecimento da palavra de Deus. Portanto, você que não tem uma formação teológica, e eu começo, por exemplo, pelos anciãos que são ordenados, muitos não passaram por um curso formal, mas o tempo,
a dedicação e o envolvimento levaram você a ser ordenado, separado para esta função. E juntos estamos hoje conduzindo o povo de Deus rumo a Canaã celestial. Quero também mencionar tanto diáconos como diaconisas. E aqui é algo interessante, porque até poucos anos atrás, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tinha autorização para a imposição, para a ordenação das mulheres. Então, só eram os diáconos ordenados. Então, agora nós já temos esta função de diaconisas também reconhecida e é feita também a imposição das mãos. E pelo que eu tenho informação, no final deste ano, na mesa plenária da divisão sul-americana, bem provavelmente será tratado um assunto que pode despertar um interesse já há muitos anos na igreja, isto é, já desperta esse interesse há muitos anos, que é a questão da ordenação da mulher para o ancionato da igreja. Se isto acontecer, é claro, vamos informar, porque aí a igreja como um todo estará tomando uma posição. E o nosso desejo é que Deus ilumine não só a mente, mas o coração daqueles que estarão envolvidos nesta decisão, para que a vontade de Deus se faça e não a vontade do homem. Diante de tudo isto, então vai lá o meu abraço aos anciãos, aos diáconos, às diaconisas, porque esses recebem a imposição das mãos, mas reconheço também direção missionária, escola sabatina, aventureiros, desbravadores, ADRA ou ASA, Ministério Jovem, da música, enfim, todos os departamentos, né, que cuidam das crianças, do som, do vídeo da igreja, da zeladoria. A todos vocês estão desenvolvendo os seus dons espirituais, eu diria assim, o seu ministério, né, em favor daqueles que frequentam a igreja. Então, que Deus abençoe vocês e que seja um sábado coroado de bênçãos para todos nós. Feche seus olhos, vamos orar. Estamos aqui, bom Pai, desejosos de recebermos a unção do Teu Santo Espírito, e o nosso desejo é que o Senhor abra nossa mente para a compreensão da Tua vontade, pois em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem. Eu mencionei que nós estamos concluindo a semana da vocação ministerial e por isso preferi escolher para o estudo de hoje, para esta nova série doutrinal, né? Porque estamos estudando a cada semana uma doutrina da Igreja Adventista. Semana passada estudamos a respeito do Espírito Santo e desta vez nós vamos então fazer uma série de 3 estudos, sábado, hoje, domingo, amanhã e quarta-feira, que fale sobre os dons e ministérios espirituais. Então tem tudo a ver com esta semana de vocação ministerial. E é este, eu diria assim, o tema ou o tópico da 17ª doutrina da Igreja Adventista. Portanto, vamos ao estudo, porque estamos mais uma vez reunidos para podermos adorar ao nosso Deus e ao mesmo tempo realizarmos um estudo dirigido para uma das lindas verdades da palavra de Deus, isto é, a Bíblia. Hoje iniciaremos, como já mencionamos, a série de estudo doutrinal adventista do sétimo dia, a 17ª doutrina, que tem como tema os dons e ministérios espirituais. Nossa compreensão, quando eu falo nossa, é da Igreja Adventista do sétimo dia, a nossa compreensão bíblica sobre os dons
os dons e ministérios espirituais é de que Deus nos informa, ou nós buscamos a informação daquilo que Deus nos tem dado para a nossa compreensão e informação de sua vontade. Isto é, a sua palavra. Ele concedeu e concede a todos os verdadeiros membros da sua igreja esses dons, seja no passado como no presente, dons espirituais que favoreçam ao atendimento prioritário da igreja em determinado lugar ou período. O interessante é que cada membro da família espiritual de Deus, quando descobre o seu dom, quando ele compreende o dom que Deus deu a ele, ele então deve empregar este dom de forma amorosa, dedicada ao ministério de atuação em favor dos membros que participam com ele na mesma igreja. Portanto, aquilo que ele fizer deve ser para o bem-estar comum da igreja e, por consequência, a toda a humanidade. Esses dons são outorgados ou concedidos, segundo nos apresenta a palavra de Deus, pela atuação do Espírito Santo. E isto na vida de todos aqueles que se colocam à disposição. Às vezes a gente fala assim, na vida de todos os crentes, mas na realidade o Espírito Santo ele está à disposição de todos, porque todos aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, mesmo às vezes sem compreender muito bem, Deus está disposto a ajudar. Então, na vida dos crentes, esses dons são distribuídos a cada um, seja ele filho ou filha de Deus. E o interessante é que o Espírito Santo entrega ou coloca à disposição na vida do membro aquilo que ele acha e acredita ser o melhor para o membro e para a igreja. Ou, se podemos colocar de outra maneira, o Espírito Santo coloca o dom da maneira que lhe apraz. Porque, como o Espírito Santo, nós estudamos a semana passada, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos e ele pode, então, ensinar e tudo mais. Então, é por isso que ele pode distribuir, dentro da visão divina que ele tem, o que é melhor para a pessoa e também para a igreja. Pois bem, ao conceder uns para determinadas funções, outros para outras funções, entendemos que o Espírito Santo, ele concede estas aptidões, esses dons, para o exercício específico do ministério daquela igreja. De que a igreja, eu diria assim, tanto necessita, e às vezes eu tenho visto no meu ministério, que as pessoas ficam preocupadas quando chega nesse período em que a igreja adventista, ela procura então fazer uma reciclagem naqueles que estão na liderança, a reciclagem no sentido de você quer continuar, não quer, então vamos elegê-lo novamente, não vamos, então tem uma comissão de nomeações que indica as pessoas para as várias funções que temos na igreja. Então, o Espírito Santo, ele concede essas aptidões, e estas aptidões, elas são necessárias muitas vezes para a igreja. E como eu estava dizendo, algumas pessoas chegam aqui e elas então falam, mas tal família foi embora, ou tal pessoa saiu daqui, ela não vai mais frequentar a nossa igreja, é uma perca grande, que não sei o quê, a nossa igreja, ela vai, vamos assim dizer, ficar muito fraca, ela vai, pode ser que ela feche, porque determinada pessoa foi embora. Bem, qual não é a surpresa de muitos, que
pouco tempo depois, chega uma outra pessoa que vai exercer o seu ministério, usar os seus dons em benefício da igreja e vai suprir e talvez atuar até de forma melhor do que aqueles que saíram. Então, nós entendemos que os dons espirituais, eles são fundamentais na condução do crescimento espiritual da igreja. Mas quem estabelece a doação, o envio desses dons e daqueles que estão possuídos, ou que receberam esses dons, tudo isso é direcionado pelo Espírito Santo. Veja, de acordo com as Escrituras, esses dons abrangem ministérios como áreas importantes para o fortalecimento espiritual, seja dos membros da igreja, por exemplo, como fé. Olha que ministério importante esse, de levar o fortalecimento da fé. Ou então, o ministério da cura, ou da profecia, da proclamação, do ensino, da administração, da reconciliação, o ministério da compaixão e serviço abnegado, e também, por que não dizer, o ministério da caridade para o auxílio e encorajamento das pessoas que vivem, às vezes, em situações vulneráveis. Então, estes são alguns dos aspectos dos muitos dons que podem ser desenvolvidos dentro da igreja. E olha, sabemos também e entendemos que alguns membros da nossa igreja são chamados por Deus de forma muito específicas, porque eles são dotados pela atuação do Espírito Santo para a função de um ministério, eu diria assim, reconhecido, ou de importância para a condução das atividades da igreja. Ministérios tais como o ministério pastoral, o ministério de evangelismo, o ministério de ensino especial para, seja criança, a gente fala assim que tem alguns departamentos na igreja, a escola sabatina, lá tem as lições dos adultos. Ser professor é um privilégio, é um ministério maravilhoso, como também ser uma professora para os departamentos infantis, ou liderar esse departamento, cada um na sua função. Deus utiliza para o bem-estar e o crescimento, seja no serviço, naquilo que se realiza dentro da igreja, ou então para o crescimento espiritual de seus membros. Também entendemos, nós adventistas, pelos ensinos das Escrituras Sagradas, que irmãos são chamados para o ministério da edificação da igreja. Sabe, quando às vezes você precisa de um líder que esteja lá para saber conduzir, liderar a igreja, eu diria todas essas outras áreas que nós aqui mencionamos, então pode ser que um período necessite ali de um líder de mão firme para conduzir com segurança para o rumo certo as atividades da igreja. E vejam, quando isso acontece, este líder e esta liderança, é claro, buscam alcançar a maturidade espiritual dos membros, seja dele ou daqueles a quem está sendo liderado. E assim, promover algo que é muito importante na nossa igreja, a unidade de fé e do conhecimento de Deus. Nós também já abordamos aqui esta doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde se fala da unidade de fé. Veja, não é uniformidade, não temos que crer e agir todos do mesmo jeito. Não, é uma unidade de fé. Isso dá liberdade para você compreender a sua maneira, uma doutrina, e que no seu agir de forma geral se enquadra ou está dentro
da compreensão e da aceitação de todos, como também do conhecimento de Deus. Nós temos que entender que, mesmo estudando como a gente estuda, né, as descobertas que foram feitas, nós temos que entender que não sabemos tudo de Deus. Então, nós temos que entender que a teologia ela é progressiva. Uma descoberta pode nos levar a ter uma visão diferente a respeito do conhecimento que nós temos de Deus. Então, isto não é, eu diria assim, insegurança na nossa fé, naquilo que nós cremos. Porque Deus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a gente lê, a gente procura entender, e até então aquilo estava claro para nós, mas surgiu uma descoberta, e essa descoberta então nos amplia a visão da vontade de Deus. Muito bem, quando os membros utilizam esses dons espirituais como fiéis mordomos da multiforme graça de Deus, a igreja é protegida contra a influência demolidora de falsas doutrinas. Como é importante nós estarmos unidos, como eu mencionei há pouco. Por quê? Porque se vêm falsas doutrinas, nós temos então condição de estudarmos e tomarmos um posicionamento claro de aceitação ou não daquilo que está sendo proposto. Portanto, quando isto acontece, a igreja é protegida contra esta influência e tem de forma visível um crescimento numérico que acrescentamos no hall de membros da igreja, né? É acrescentado no hall de membros da igreja. Por quê? Porque nós pensamos de forma, eu diria assim, meio que bloco, né? Temos a liberdade, mas aquele conceito básico, todos nós aceitamos. Então, isto nos ajuda no crescimento numérico, porque as pessoas veem que nós todos estamos em harmonia e não em divisão. Portanto, todos os membros são edificados, seja na fé e no amor. E é isto que é importante acontecer dentro da nossa igreja, usando os nossos ministérios. O nosso objetivo deve fazer com que cada membro da igreja, ele então cresça na fé e ele cresça no amor, seja para com Deus, seja também para com o próximo. Na igreja, entendemos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando eu falo na igreja, eu falo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os seus membros entendem que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi para o céu para realizar a obra intercessora em favor da humanidade. Tanto que ele prometeu, né? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pois bem, esta promessa feita por Jesus e também confirmada pelos anjos que apareceram aos discípulos quando Jesus subiu para o céu, eu posso dizer que já se passaram mais de 19 séculos, desde que Cristo estabeleceu a sua igreja aqui na terra e foi para o céu. Sabemos o tempo, pois o relato que menciona, eu diria, esta confirmação da promessa de Jesus de voltar, está em Atos capítulo 9. E eu gostaria de poder ler esse texto da palavra de Deus. Atos capítulo 9. Desculpe, eu estou falando Atos capítulo 9, mas é Atos capítulo 1, verso 9. Vamos achar aqui. Muito bem. Atos capítulo 1, verso 9.
Diz assim: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Esse é o momento em que Jesus está, de forma definitiva, subindo para o céu. E diz o texto que, estando eles, o verso 10, com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então aqui, irmãos, está confirmado a promessa que Jesus fez. Ele disse: virei outra vez. E se ele disse que viria outra vez, os anjos confirmaram isto, dizendo que Jesus voltaria. E o médico Lucas, que é um pesquisador também das atividades que aconteceram em relação ao ministério de Jesus, ele relata o seguinte, em Lucas capítulo 24, versos 50 e 51. Olha só. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Nós vemos aqui então a confirmação da promessa de Jesus: virei outra vez, e ele foi para o céu. Só que quando ele foi para o céu, ele fez uma promessa, né, de que ele derramaria, ou ele enviaria o Consolador. Por quê? Veja, os discípulos estavam eufóricos porque Jesus ressuscitou. Estava ali vivendo com eles, né, havia ressuscitado, eles então estavam felizes, mas existia também sobre os ombros dos discípulos, como também está sobre os nossos ombros, a responsabilidade de pregar o Evangelho. E a questão é: pregar aonde? Com qual recurso? Em que lugar? Por quê? Porque os discípulos eram pessoas simples. Como é que eles iriam atingir o mundo da sua época pregando o Evangelho? Que dificuldades eles encontrariam na questão da língua? Porque os discípulos não sabiam falar em outras línguas. E aí então, a promessa feita por Cristo, ela se manifesta de forma abundante no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, os discípulos são capacitados a falarem uma nova língua, porque os homens que lá estavam falaram: nós os ouvimos falar na nossa própria língua em que somos nascidos. Então não é língua de anjo, porque anjo não nasceu na terra, não é mesmo? Então eles falam: aonde somos nascidos? E nós sabemos que depois dessa manifestação, Pedro então se levanta e faz um poderoso pronunciamento. E diz então que eles, ao ouvir o pronunciamento de Pedro, perguntaram: o que nós vamos fazer agora? E Pedro então diz de forma bem clara: arrependei-vos e sejam batizados. E diz que naquela oportunidade cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Bom, acreditamos que com isto Deus resolveu um grande problema. Por quê? Porque quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, Deus já estava estabelecendo aí a localidade, o país aonde eles deveriam ir. Segundo, se as pessoas que ouviam os discípulos falarem na língua em que eram nascidos,
e que se converteram, que aceitaram a pregação de Pedro e foram batizadas, elas então agora voltam ao país de origem, e o discípulo que foi capacitado a traduzir o sermão de Pedro acompanha esta pessoa. E aí os muitos pequenos grupos passam a existir em vários países aonde a pregação do Evangelho é manifestada. Muito bem. A Bíblia, então, nos relata que Jesus, com este derramamento especial do Espírito Santo, já previu todas as necessidades dos seus discípulos, bem como também tomou as providências para que no momento certo eles tivessem o suporte suficiente e necessário para cumprir a tarefa. É por meio do Espírito Santo que Jesus supriu as necessidades dos discípulos e da igreja no seu primórdio ou no início de suas atividades. Agora, é também interessante saber que da mesma maneira que ele atuou no passado, ele também atua no presente. E Deus quer usar você, os seus dons que ele vai dar a você, ou ele vai permitir que você se desenvolva, porque você nasceu com este dom de forma natural. Ele então vai usar você para que muitas pessoas conheçam a verdade do Evangelho. Mas para isso, você precisa estar em sintonia com a vontade de Deus. Você precisa estar consciente de que Deus quer te usar, para que você então possa dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, como nós encontramos na palavra de Deus. Pois bem, é por meio do Espírito Santo que Jesus supriu as necessidades dos discípulos, seja no passado como também no presente. Desde o tempo da sua ascensão, durante todo esse período, até os nossos dias, e ele vai fazer isso até a sua volta, a sua segunda volta a este mundo. Veja, no passado, as necessidades dos discípulos foram nutridas, e eu tenho absoluta certeza que no presente o mesmo vai acontecer. Seremos nutridos, capacitados com os dons para podermos realizar a vontade de Deus. Agora, eu lanço a seguinte pergunta. E é uma pergunta bem prática. Como membro da família de Cristo, como devo me preocupar em descobrir os meus dons espirituais que são dados pelo Espírito Santo? Bem, eu creio que você já sabe mais ou menos a resposta, né? Eu creio que é claro que você tem que se permitir ser influenciado pelo Espírito Santo para que o seu dom apareça ou se desenvolva de forma clara. Isto é possível e necessário que aconteça, pois você deve aceitar os desafios de atuar ou participar em cargos ou atividades de responsabilidades da igreja. Não seja na igreja aquele que vai lá e fica só de braços cruzados. Aceite desafios. Se a igreja chegar e convidar para você fazer qualquer atividade, aceite. Quem sabe você acabe gostando daquele desafio e você veja nisto o dom que Deus te deu para beneficiar não só você de forma espiritual, mas também a todos os membros. Eu também compreendo que cada membro deve aprender a apreciar o seu grande valor no plano de Deus, no plano da pregação do Evangelho. Como eu ouço muitas pessoas dizendo: eu não sirvo para nada, eu não faço nada. Há um pastor por nome Giovanni,
Ele hoje é aposentado, mas ele atuou em várias áreas da igreja e passou um bom tempo como líder, né, de união. E ele concluiu o seu ministério, se aposentou e foi morar em Curitiba. E ao se estabelecer em Curitiba, na primeira vez que ele foi à Igreja Central de Curitiba, que é uma igreja muito grande, ele se propôs e fez questão de chegar lá bem cedo. E ele se colocou ali à porta da igreja e começou então a recepcionar todas as pessoas que por lá chegavam. Quando a pessoa responsável ali da recepção chegou, ela olhou para ele, ela não conhecia ele, né? Ela ficou meio preocupada. Quem que é essa pessoa cumprimentando todo mundo? Então ela com jeitinho chegou, se apresentou, e ele também se apresentou falando que ele estava aposentado, era pastor. Isso então a tranquilizou. E ele disse para ela: olha, um dos meus sonhos é poder estar na recepção da igreja cumprimentando os irmãos. E ela disse: então, faça-se tua vontade, ou seja feita a tua vontade. Então, irmãos, nós devemos procurar fazer aquilo que nos agrada, aquilo que nos traz contentamento dentro da igreja. Mas para que isso aconteça, eu preciso dar oportunidade, eu preciso aceitar o desafio para ver se é isto mesmo que eu quero. Se não for, eu falo: olha, não é para mim, sem problema. Outra coisa importante, devo entender qual dom tenho, que eu recebi do Espírito Santo, e qual a finalidade desse dom na igreja onde eu estou frequentando e atuando. Devo utilizar meus dons o máximo em favor ou em prol dos outros, sejam eles de dentro como também de fora da igreja. Devo realizar estas atividades dentro da igreja, onde eu vou colocar os meus dons à disposição, ou o único dom que eu tiver, e assim estarei me preparando para receber a chuva serôdia, que será o mais amplo derramamento do Espírito Santo sobre os filhos de Deus nos últimos dias da história deste mundo. Meu irmão, meu desejo é que você se prepare para este grande dia da volta do Senhor. Mas até lá, use seus dons de todas as formas que lhe for possível, pois assim você estará exercitando os seus dons e ao mesmo tempo você estará testemunhando de sua fé, e assim dará a possibilidade de outras pessoas, vendo como o seu dom atua, seja na música, na pregação, no que for, elas então serão influenciadas e vão aceitar a salvação em Cristo Jesus. Que você possa se colocar nas mãos de Deus e permitir na sua vida a atuação constante, diária do Espírito Santo. Feche os olhos e vamos orar. Obrigado, bom Pai, pela vida, pela saúde e por mais esta feliz oportunidade de podermos estudar mais uma doutrina da Igreja Adventista. Esta doutrina fala da atuação do Espírito Santo na nossa vida, despertando facetas que muitas vezes desconhecemos, mas queremos nos colocar em Tuas mãos quando o Senhor nos chamar, para que possamos então atender ao Seu chamado e desenvolvermos os nossos dons, em primeiro lugar para o fortalecimento espiritual, individual, mas ao mesmo tempo também para o nosso testemunho e solidificação da fé dos membros que frequentam a nossa igreja. Dê-nos o Teu perdão e a Tua ajuda, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã.
um feliz sábado e amanhã, domingo, continuaremos mais este estudo a respeito da 17ª doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até lá!